Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar novamente César Meirelles, presidente executivo da Associação Brasileira de Operadores Logísticos, a ABOL. Carlos César Meirelles Vieira Filho tem mais de 28 anos de experiência como executivo nas áreas operacional e novos negócios de operadores logísticos e portuários. Mestre em administração de empresa pela Universidade Federal da Bahia, de Salvador. Ele acumula, entre outros títulos, o de vice-presidente da Associação Latino-Americana de Logística, ALALOG, e diretor do Departamento de Infraestrutura, DEINFRA, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E também é membro da Confederação Nacional dos Transportes. Belo currículo, César. Seja bem-vindo mais uma vez. Cláudio, muito obrigado. Mais uma vez agradecer. Espero que você e todos os amigos caminhoneiros tenham passado um excelente carnaval. É um prazer muito grande estar de volta aqui na tua casa. A gente que agradece a presença, viu? O César esteve aqui recentemente conosco, você está lembrado, amigo caminhoneiro, para falar sobre o segmento de operadores logísticos. E naquela ocasião, pouco falamos sobre um assunto que é muito importante para o setor de transporte rodoviário de carga, ou seja, o TRC, que é o novo marco regulatório do transporte rodoviário de cargas. E o César, através da ABOL e de outras entidades que ele participa, teve uma atuação efetiva nesse tema. César, qual foi o balanço que a ABOL faz sobre o ano de 2017? Olha, Cláudio, o do ano 2017, assim como os anos imediatamente anteriores, foram anos muito desafiadores e muito difíceis, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, todos nós tivemos um enfrentamento muito grande. No caso dos operadores logísticos, nós vimos fazendo o dever de casa muito intenso. O que é que eu chamo do dever de casa? O dever de casa é fazer uma análise do seu pessoal, uma análise da tecnologia aplicada, uma análise dos parceiros, das grandes parcerias que tem. Lembrando que o operador logístico, para ser considerado como operador logístico, ele é uma pessoa jurídica capacitada a prestar, mediante um ou mais contratos, através de seus ativos ou de terceiros, no mínimo atividade de transporte em qualquer modal, armazenagem em qualquer regime ou condição e gestão de estoque. Por que é que eu faço essa referência? Porque quando a gente fala que tem que analisar os parceiros, você, amigo caminhoneiro, é um grande parceiro do operador logístico. Nós trabalhamos muito juntos e precisamos desenvolver ações comuns, ações que convirjam para o interesse de todos, que, como a gente falou da última vez, o maior interessado efetivamente é o Brasil, é a economia brasileira. Então, o ano 2017 foi um ano muito desafiador, mas um ano que nós entendemos ter sido positivo, porque eu acho que a gente está preparando a casa, estamos preparando nossas empresas para um ano de 2018 que esperamos seja melhor. Era isso que eu ia falar para você. A mim dá a impressão de que 2017 foi um ano em que nós, se não saímos daquela crise que entramos em 2014, gravíssima no país, esboçamos uma sinalização bastante clara de que estamos próximo do fim. Sim, você também tem esse sentimento, Célio? Ah, claro, tenho sim esse sentimento. Eu acho que no Brasil nós temos que ter muita cautela quando a gente expressa nosso otimismo, né? Sim. Eu acho que a própria experiência da vida, os quilômetros trafegados na vida, nos fazem ter essa cautela, né? Mas eu prefiro ir na linha do escritor pernambucano, paraibano, Ariano Suassuna. Quando perguntavam a ele se ele era otimista ou pessimista, ele dizia que o otimista é um tolo, o pessimista era um chato, e ele preferia ser um realista esperançoso. É verdade. Eu sou um realista esperançoso, Cláudio, e acho que todos nós, as empresas, os amigos caminhoneiros e todos aqueles que atuam na atividade de logística, fizeram o seu dever de casa para buscarem otimizar melhor as suas funções. Por parte do governo, eu acho que temos aí uma série de críticas a fazer,
mas nós não podemos deixar de dizer que a área econômica fez um dever de casa muito bem feito, mostrando a todos nós que 2018, essas condições macroeconômicas, elas estão favoráveis à retomada do crescimento, como muito bem você iniciou colocando. Ô César, tem uma outra questão também que nos aflige, que é sempre a questão tecnológica, né? Os processos logísticos devem passar sempre por atualizações, principalmente nesse quesito de tecnologia. Como a ABOL avalia o cenário atual brasileiro? Nós estamos devidamente atualizados? O que falta? Olha, esse é um ponto-chave, é um ponto fundamental. Eu costumo falar que nós temos 3 universos importantes a serem considerados. Um é o que eu chamo do universo projetado, que é toda essa tecnologia que nós estamos vivenciando hoje. Que tecnologias eu me refiro? É a internet das coisas, é o cloud computing das nuvens, é a questão do blockchain, da gestão integrada de todas as questões, é a internet amplamente integrada, ou seja, todos esses fatores fazem parte desse mundo projetado, que é um mundo inexorável. Esse mundo está acontecendo e ele projetadamente ele é inexorável, ou seja, ele não tem como retroagir, tá certo? E dentro desse contexto está a tecnologia embarcada nos nossos veículos, né? O nosso amigo caminhoneiro que está nos assistindo, ele sabe muito bem que o veículo hoje de transporte, ele deixa de ser meramente um veículo para ser uma máquina equipada com o que há de mais moderno em tecnologia. E nós temos que cada vez mais olhar para esse propósito, porque nós temos um grande desafio, amigo caminhoneiro, amigo Cláudio. Nós temos ainda uma frota muito antiga no Brasil rodando. É verdade. Tá certo? Nós temos um desafio muito grande de renovar essa frota. Nossa frota tem idade superior a 12 anos, né, média, né? Quando a gente vai para algumas regiões, nós ultrapassamos os 20 anos, tá certo? E em determinadas atividades, nós sabemos disso. Agora, quando a gente vai para países desenvolvidos, nós já estamos com 8,8 anos, como a Alemanha, por exemplo. Tá certo? Agora, algumas organizações, em alguns setores da nossa economia, nós já estamos com uma frota na casa dos 8, 9 anos, ou seja, equiparada ao que está sendo utilizado nos países mais desenvolvidos. Até porque é a exigência de alguns embarcadores, né? Na carga líquida nós temos isso muito claro. Positivo. Na carga líquida, a idade média do veículo tem que ser de 4, 5 a 6 anos, depende da empresa, a embarcadora, né? Mas... Me permito observar, quando você fala 5 anos, veja a importância que você está dizendo. Nós só, são seminovos, né? Seminovos. Nós só temos 35% de veículos com essa idade rodando. É muito pouco, é muito pouco. Ou seja, você lembra que a gente falou da última vez em políticas públicas, em políticas de Estado? Tá certo? Isso tem que passar efetivamente por políticas de Estado. A renovação de frota tem que estar sendo observada pelos próximos governos. Estamos no ano eleitoral, senhoras e senhores. Agora, é um foco muito importante. Desculpa te interromper. Nada, um prazer. Isso sem demagogia. Sem demagogia. Porque não adianta você utilizar o Pro Caminhoneiro, que é um programa interessante, né? Baixar a taxa do Pro Caminhoneiro para 1% ao mês, né? Mas quem libera o dinheiro, que são os bancos, né? Fazem exigências que o caminhoneiro autônomo, por exemplo, que tem que ser o mais beneficiado nesse processo, acaba não conseguindo cumprir as exigências. Tudo bem que o governo de lá para cá, até pressionado pelas entidades sindicais, da qual a FETRABENS e o Sindicam São Paulo participaram, né? Apresentou algumas conquistas para a categoria, né? Como a redução da base de cálculo do imposto de renda, né? O fim da carta frete, com a inclusão da conta frete, permitindo que o caminhoneiro tenha, então, uma forma de comprovar renda
Isso, lógico, que ajuda também, mas é preciso que os bancos tenham a sensibilidade de exigir o que pode ser cumprido, Claro. né? Porque senão acaba sendo um benefício que só atende os frotistas. Nada contra os frotistas, lógico que não, porque eles também integram a cadeia do TRC, né? E tem um papel importantíssimo, né? Mas a frota, o que eu quero dizer, o recado que eu quero passar, a frota ela não é composta só de frotas de empresas, de veículos de empresas, né? Os autônomos têm uma porcentagem significativa dessa frota, né? Não tenho dúvida. E manter a frota antiga, o César falou em 12 anos, a gente tem dados que chega a 18 anos, né? O principal e o primeiro, né, meio que é ofendido é o meio ambiente. Suas observações, elas são extremamente lúcidas e pertinentes. Dados de hoje, tirei do site da NTT agora. Nós temos veículos autônomos 623.339 contra 440, contra 1.052.303 das empresas, tá certo? Quer dizer, nós temos que incentivar esse setor para que esses autônomos, que são 448 mil registros, tá certo? Contra 136 mil registros das empresas, para que esses autônomos se vejam estimulados a trocarem seus veículos. A sua colocação foi perfeita. Eu acho que tem que haver uma integração do sistema. Perfeito. Para que haja as garantias necessárias para que o autônomo se beneficie. Que o benefício chegue à ponta. Que o benefício chegue à ponta, tá certo? Então, quer dizer, a partir do momento que o sistema financeiro, financiador, repassador dos recursos públicos, né, cheguem aos autônomos, permitindo a eles que eles tenham capacidade de adquirir seus novos veículos, você tem um processo mais dinâmico. Agora, você falou em meio ambiente. O Brasil investe, amigo caminhoneiro, muito pouco em infraestrutura. O Brasil investe menos de 1%, 0,9% em infraestrutura. Aliás, o ano que passou deve ter investido menos ainda, porque os números não estão atualizados. Estou dando número de 2016, tá certo? Agora, quando a gente pega esses números e compara para os países vizinhos os quais nós concorremos, como Chile, como até Uruguai, Argentina. como Peru, Argentina, esses países, amigos, já estão investindo mais de 3,5% em infraestrutura de transporte, em infraestrutura logística. Então, o que é que eu quero me dizer com isso, Cláudio? Nós estamos sugerindo aqui, eu e você, um incentivo à renovação de frota. Agora, o amigo caminhoneiro que nos olha, ele sabe o custo que ele tem para sair daqui, ou vir de Goiás, vir de Mato Grosso, e como é que o veículo dele chega aqui, ou escoa lá pelo arco norte do país. Aqui não é uma vergonha, né? Tá certo? Então, quer dizer, não adianta só nós trabalharmos aqui no incentivo da renovação da frota. O governo tem que se comprometer num programa de Estado, como nós nos referimos, ou seja, perpassando governos, para que o amigo caminhoneiro, o amigo carreteiro, as empresas transportadoras tenham confiança de botar os seus veículos novos na estrada com a certeza de que vão chegar com segurança. César, 1 minuto. Vamos para um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística.
Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando César Meirelles, presidente executivo da Associação Brasileira de Operadores Logísticos, ABOL. Agora, César, coincidência ou não, nós vamos tratar de um assunto agora que eu iniciei o programa falando, que tem a ver exatamente com essa postura de um governo de ter políticas públicas, né? Falando em atualizações e mudanças, nós tivemos em dezembro a aprovação do Marco Regulatório do Transporte, né, rodoviário de cargas, na Câmara Federal. O processo agora vai para o Senado, né, e depois, se não tiver nenhuma mudança, é aprovado. Como a ABOL tem acompanhado esse processo? Quais são as suas considerações sobre o tema? Muito bom. Da última vez que conversamos, e lembrando aqui para o nosso amigo caminhoneiro, os operadores logísticos é um setor ainda muito novo no mundo e no Brasil também. Por assim ser, ele não tem um contexto regulatório, um marco regulatório que possa caracterizá-lo de uma forma definida, como é, por exemplo, o TRC, o Transporte Rodoviário de Carga, com a sua CNAE 4930, por exemplo. Tá certo? Então, a ABOL, quando foi fundada em 2012, ela tratou de buscar como compreender essa questão de estruturação de CNAEs, marco regulatório, e como é que poderia estruturar um embasamento legal que trouxesse mais segurança jurídica para o operador logístico. Tá certo? Vimos que a CNAE é um caminho mais longo, Cláudio, porque a CNAE é uma estrutura universal, tá certo? É uma classificação mundial, então nós trabalharemos para que, de uma forma mais longa, mais efetiva, nós possamos trabalhar com os outros países para termos uma CNAE mundial de operador logístico. A nossa participação da ALALOG, por exemplo, a Associação Latino-Americana de Logística, trabalhará também com essa preocupação. O marco regulatório do transporte rodoviário de carga, que foi aprovado na Câmara o ano passado e que está indo ao Senado, né, ele é um desafio também, né, porque cada setor ou subsetor do TRC, ao mergulhar no marco, certamente terá suas observações. Cada qual olhará e buscará ali pontos positivos e algumas imperfeições, tá certo? Mas eu sempre parto do princípio que o longo prazo é feito de curtos prazos, tá certo? Então, é importante a revisão no marco regulatório e a ABOL aprova, tanto que nós trabalhamos para a inclusão do operador logístico no marco regulatório transporte rodoviário de carga. Só que tem um porém, né? Nós entendemos, pega uns países, por exemplo, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que a desregulamentação leva à segurança jurídica. Como no caso o operador logístico não tinha um marco regulatório, nós trabalhamos para que tenha alguma regulamentação para que a gente possa trabalhar nessa dosimetria daqui para frente. Por exemplo, o operador logístico, aqui e no mundo inteiro, ele é o que a gente chama, amigo caminhoneiro, de detentor de poucos ativos ou nenhum ativo. Daí a importância da parceria grande com o caminhoneiro. Em inglês significa asset light, ou seja, poucos ativos, ou non-asset, nenhum ativo, né? Como eu me referi há pouco para os senhores, tá certo? No marco regulatório, para que haja uma comunhão com as outras classificações, foi necessário que viesse inserido a necessidade de ter 11 veículos de carga. Ora, o operador logístico, ele não necessariamente precisa ter 11 veículos de carga. Ele torna-se uma ETC, né? Ele se torna uma ETC. Na verdade, o operador logístico, ele tem que trabalhar com ETCs, ele tem que trabalhar com o autônomo, ele tem que trabalhar com as cooperativas, porque é exatamente esse o DNA do operador logístico. E faz a integração dos modais, inclusive com o armazenamento. Principalmente com armazenamento. Agora, nós entendemos, amigo caminhoneiro, Cláudio, que tudo é uma questão de passos. O primeiro passo foi dado, agora teremos que trabalhar para a melhoria conjunta de todos os subsegmentos do transporte rodoviário de Você carga. tocou num ponto que é o centro nevrálgico aí da discussão, né? Os segmentos
individualizados mergulham ou mergulharam no marco regulatório e viram ali os seus interesses, as suas preocupações. Mas você não acha que para discutir um tema dessa magnitude é preciso ter um espírito público mais exacerbado, a fim de não... É lógico que vai sempre se olhar para aquilo que é bom para mim, mas sem deixar de olhar para aquilo que é bom para o todo? Olha, é muito interessante essa sua observação e bastante republicana. Sua observação é uma observação republicana. Eu vejo o seguinte, em logística, a condição de integração, integrado, é condição sine qua non, ou seja, não existe logística se não houver um olhar de integração. Quando eu digo isso, eu caio na sua observação pertinente. É preciso que todos os setores, todos os subsetores, claro, olhem para si, porque tem que olhar, daí a representação Sim. que eles têm. É legítimo mas isso, é legítimo, mas eles não podem só olhar para a sua área. Muito pelo contrário, ele tem que ter esse olhar republicano. Ele tem que olhar até onde pode ir para estimular os demais subsetores para que o setor de TRC como um todo, ele cresça e se desenvolva pluralmente. Eu diria, naquele bloco de tecnologia que você mencionava, que eu falava da área projetada, eu me refiro à área projetada, aquele bloco de tecnologia, mas quando eu me refiro ao outro bloco chamado bloco físico, de ativos físicos, e um mundo real. Esses ativos físicos, eles sempre existirão. Dependerá no futuro como essa tecnologia induzirá a contratação e as operações dele, mas ele sempre existirá. Por isso é que é importante todos, com uma visão republicana, olharmos o futuro. E o meu benefício, Cláudio, é o seu benefício. Exato. E juntos traremos benefício para o país. Até porque parte do princípio que se o setor ganhar, ganha todos, né? Positivo. Ô César, nesse diapasão, por que o marco regulatório é importante para a cadeia logística e como os operadores logísticos poderão contribuir para que a coisa caminhe de forma correta? Olha, eu sempre analiso essa questão dos operadores logísticos vis-à-vis, ou seja, dentro do processo de regulamentação, né? Porque nós estamos, na verdade, viu, Cláudio, vê que coisa interessante, e amigo caminhoneiro, não dá para nós dissociarmos o segmento sem trabalharmos a questão da base jurídica. Tá certo? O Brasil, ele bebe na fonte das leis e do fundamento legal europeu. É o direito romano e, a partir daí, há um desenvolvimento fundamental da base do nosso direito. Mas quando nós olhamos, e a Europa trabalha muito com essa questão de regulamentação, mais do que os Estados Unidos. Bem mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, como eu me referi há pouco, ele é um país que quanto menos regulação, quanto menos regulamentação, ele entende que há mais segurança jurídica. É porque ali também tem uma questão de mercado, né? De mercado. O mercado, ele, como a sociedade norte-americana é consumista, né? E o mercado tem esse modelo e se coloca nesse modelo, então ele se autorregula. Sim. Né? Então sim. Ele tem uma preocupação, por exemplo, se tem um problema num carro de uma marca, essa marca tem a preocupação em automaticamente resolver esse problema para que o produto dela não sofra aí uma descontinuidade de aquisição. Com certeza. Nessa linha que eu me referia, e é por isso que eu comparei esses dois mundos, que o Brasil ele está no meio dessa toada, né? Então, na verdade, eu acho que nós precisamos ter, para efeito de melhoria de segurança jurídica, uma revisão dos marcos regulatórios. Temos que tê-los, mas, a partir do momento que os tenhamos, devemos buscar simplificá-los. Isso é importante. É isso que eu me refiro. Essa é a minha Quanto próxima... menos regulação, Isso é importante. travando a economia, mais a economia deslancha. Você já entrou na minha próxima pergunta,
que era quais são as suas expectativas quanto à unificação da legislação. Porque isso é importante, né? Você tem uma infinidade de legislação que trata de um segmento e você precisa fazer uma compilação disso, porque há momentos em que até elas se conflitam, né? Eu acho que chega nisso que você está sugerindo, que é o resumo, né? Fazer uma simplificação dessas legislações. Perfeito. Tem um registro que eu queria compartilhar com o amigo caminhoneiro e com o Cláudio, que me dá grande prazer participar da Confederação Nacional do Transporte. A Confederação Nacional do Transporte é um fórum dinâmico e constante de discussões. Eu acho que a gente tem que utilizar esses fóruns legítimos, que têm força, que têm apoio, para que nestas casas, como é a nossa casa do transportador, que é a CNT, nós possamos desenvolver essas discussões. Né? Por isso que é muito importante que haja uma conversa maior, que haja maiores discussões, mais entendimentos, para que todos esses marcos regulatórios, no nosso caso aqui o TRC, ele possa ser aprimorado. E quando eu falo aprimorado, passa por isso que você está dizendo. Mais compreensão, mais convergência, mais entendimento, para que quando eu falo em aprimoração, entenda-se simplificação. Quanto mais simples o marco regulatório, maior é a segurança jurídica. Por quê? Porque você tem menos dispositivos para conflitos, menos dispositivos para dúvidas, menos dispositivos para questionamentos judiciais. César, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Ignore os sinais do cansaço. A sonolência é uma das principais causas de acidentes fatais nas estradas. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando César Meirelles, presidente executivo da Associação Brasileira de Operadores Logísticos, ABOL. Nesse sentido, César, qual a sua opinião a respeito do que não pode deixar de constar no marco regulatório sobre as atividades realizadas pelos operadores logísticos? Pois bem, como eu compartilhei com os amigos, pela primeira vez, a ABOL foi criada em 2012, ou seja, está fazendo esse ano 6 anos, em 2018. O operador logístico ele vem sendo construído, ou como dizia Darcy Ribeiro, o fazimento do operador logístico vem sendo realizado aí aproximadamente há 30 anos. Né? Então, para nós, Cláudio, foi muito importante termos ingressado no texto. Ainda que, como eu lhe disse, com uma particularidade que achávamos desnecessária, né? Essa necessidade de ter esses 11 veículos. Todavia, faz parte do processo evolutivo, tá certo? Eu entendo que uma lei como essa, né, que nasce agora, quer dizer, na verdade, a revisão de tantos marcos regulatórios do TRC, uma coisa que não pode deixar de ter nessa lei é o expediente da renovação. O expediente da revisão, o expediente do aprimoramento. Essa lei ela não pode beneficiar
entender-se como um benefício em si própria. Essa é uma lei que ela é um expediente, ela é um veículo de promoção de desenvolvimento. Se essa lei ela não facultar a sua renovação, a sua revisão, teremos aí perdido uma grande oportunidade de ter uma lei dinâmica que se adeque à realidade. Isso que a gente está conversando agora é o corolário de tudo que a gente conversou aqui hoje. Porque a tecnologia, a dinâmica de todo o processo é que vai sinalizar a renovação dessa lei, o amadurecimento dela. Você já imaginou a uberização conceitual do transporte? Outro dia a gente falava no Airbnb, essa história de hospedar-se na casa dos outros. Existe hoje uma ampla discussão na Airbnbização da armazenagem. Tá certo? Quer dizer, temos que considerar, amigo caminhoneiro Cláudio, que esse mundo e a tendência tecnológica, por mais que a gente queira dizer qual é o tamanho e a extensão dela, desculpem, quem diz isso é a evolução da necessidade do mercado, dos setores, das cadeias produtivas. E nós temos que ser inteligentes, hábeis e republicanos o bastante para sabermos quando e que modo temos que renovar e atualizar essas leis. Aí sim, nós estamos contribuindo corretamente para o desenvolvimento de um setor. Essa proposta da revisão do marco é bastante interessante, até porque, em se tratando de Brasil, as coisas aqui mudam com uma facilidade muito grande ainda. Sim. Né? César, esse é um tema que nós levaríamos horas e horas conversando aqui, mas o programa chegou ao final. E nós agradecemos a sua presença, Carlos César Meirelles Vieira Filho, presidente da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, e deixamos aqui o canal aberto para que você possa passar a sua mensagem para os nossos amigos caminhoneiros, por favor. Muito obrigado, Cláudio, amigo caminhoneiro, muito obrigado pela sua atenção. Eu acho que quando nós voltamos a uma casa, é porque essa casa nos recebeu de braços abertos, com muita fraternidade, e foi assim que Cláudio e todos vocês me receberam. Então eu quero agradecer, dizer aos senhores que a ABOL está absolutamente aberta para a discussão, é uma associação e é um setor que, por natureza e por DNA, a integração é necessária. Então eu quero deixar como mensagem final isso, a minha disponibilidade, a disponibilidade nossa da ABOL, para que construamos juntos essa história. Essa é uma história que tem que ser construída todos nós juntos. E 2018 é um ano fundamental. Vamos escolher com muito critério, com muita responsabilidade, quem será o nosso comandante para os próximos anos. É ele que vai promover, de fato, essa discussão para que a gente tenha projetos não de governo, mas de Estado. E não nos esqueçamos, muito importante, além de escolhermos um bom mandatário, é escolhermos bons parlamentares. São eles que vão se juntar a todos nós para promover essa modernização das leis, novos instrumentos capazes de garantir o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. É isso aí, amigo caminhoneiro. Pegando aqui uma carona da dica do César, né, da importância de escolher bem os nossos mandatários, seja ele governador, senador, presidente da República ou os cargos que nós chamamos aí de cargos nas câmaras federais e nas assembleias legislativas, tão importante quanto a isso é você participar, é você acompanhar, sobretudo, os temas que estão sendo discutidos nesses fóruns que dizem respeito a você, amigo caminhoneiro. Por exemplo, o marco regulatório. Nós trouxemos aqui o César, que é presidente de uma associação ativa, participativa, e vamos trazer outros líderes aqui, tanto da área empresarial como da área sindical, para discutir a questão do marco regulatório. Porque o marco que foi aprovado recentemente na Comissão Especial da Câmara Federal foi um marco possível. Sim. Ele pode não agradar a todos, mas foi o que foi possível aprovar. Agora precisa se acompanhar o Senado, para ver se não há nenhuma mudança. Por quê? É importante que o marco, como o César disse, passe a funcionar, porque a partir daí você tem como revisá-lo.
depois de um determinado período. Então, é importante saber votar, lógico, mas é muito mais importante a sua participação. E é por isso que nós agradecemos a sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio. E contamos com você na próxima terça-feira. Muito obrigado. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.